Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videodica da Nasajon Sistemas. Meu nome é Hugo Ponte e eu sou técnico de suporte da Nasajon. Nessa videodica nós vamos falar um pouco sobre o Elalur para as empresas que tiveram prejuízo fiscal no período. Nas videodicas anteriores nós vimos as principais configurações para a SF e o Elalur para as empresas com lucro fiscal no período. Então agora vamos aprender a como elaborar um relatório do Elalur para as empresas com prejuízo fiscal. A primeira coisa é ter realizado todos os lançamentos contábeis e ter feito a transferência para a conta de resultado. Após isso, precisamos verificar o resultado contábil do período. Então vamos em relatórios, demonstração de resultado, exercício para quem for anual, trimestre para quem for trimestral. Nosso caso, exercício, visualizar. Então, através da DRE, verificamos que tivemos um lucro contábil de 4.900.000. Então, é a partir desse valor que o nosso valor vai ser constituído. Vamos então aqui em Elalur, importar tabelas. Essas tabelas são as tabelas que contêm os códigos para os lançamentos da parte A. São os lançamentos de adição, exclusão e compensação. Adição, que são as despesas não dedutíveis a fins de imposto. Exclusão, que são as receitas não tributáveis. E compensação, que é a utilização de valores de prejuízos acumulados para diminuição do valor da base de cálculo do imposto. Então, precisamos importar essas tabelas. Quando vocês abrirem o sistema, ele vai estar assim, com as tabelas zeradas. Será necessário clicar aqui em importar, selecionar as tabelas que vão utilizar e aqui informar o local de instalação do SPED SF. É extremamente importante que o SPED SF, que o validador da Receita Federal, esteja instalado na máquina. Então, informou o local de instalação dele, selecionou as tabelas, clique em processar. Quando clicar em processar, o sistema vai realizar a importação e as tabelas vão ser preenchidas dessa maneira que vocês podem ver. Agora, vamos à elaboração do Elalur. Elalur, lançamento da parte A. O Elalur, ele possui duas partes. A parte A é a parte que vai demonstrar a apuração do lucro real. E a parte B é a parte que vai demonstrar o controle dos saldos das contas com prejuízo acumulado, aquelas contas que têm os valores que podem ser utilizados para compensações em períodos posteriores. Então, primeira parte, lançamento da parte A. Aqui, nós podemos realizar os lançamentos de adição, exclusão e compensação. Clicando em criar, eu vou clicar em editar porque eu já criei. Seleciona aqui o tipo do lançamento, a data, tem que estar dentro do período de apuração. Se for anual, qualquer dia do ano. Se for trimestral, qualquer dia do trimestre a que esse lançamento se refere. O valor, aqui o código, que tem que ser buscado naquela tabela que foi importada, e o histórico. Exclusão, a mesma coisa. Seleciona aqui o tipo do lançamento, a data, dentro do período de apuração, o valor, o código e o histórico. É extremamente importante ficar atento à utilização dos códigos. Esses códigos só podem ser utilizados uma vez a cada período de apuração. Ou seja, se a empresa é apurada anualmente, só pode usar um único código para cada período de apuração dentro do ano. Posso realizar diversas adições, porém só posso usar o código 12 uma única vez. Se a empresa for trimestral, eu posso utilizar esse código 4 vezes ao ano, porém, uma a cada trimestre. Então, vocês vão perguntar, Hugo, se eu tiver vários lançamentos de adição que eu utilizaria o código 12, como é que eu faço? Você vai juntar todos esses valores em um único lançamento. E depois vai ser necessário informar o sistema de onde saiu esse valor, qual foi o valor que saiu de cada conta. Então, vamos lá a esse passo. Seleciono o lançamento e clico aqui em contas contábeis. Aqui, as adições, elas são despesas não dedutíveis a fins de imposto. Então, seleciono minha conta de despesa, informo o valor que foi retirado dela e a natureza, despesa débito.
Selecionei a segunda conta de despesa, o valor que foi originado dela e a natureza débito. Então aqui eu fiz um lançamento de 1.000, uma adição de 1.000, e informei que saiu R$500 de cada conta. Então fechou meu lançamento, clico em sair. Mesma coisa para a exclusão, clico em exclusão, contas contábeis. Exclusão são as receitas não tributáveis. Eu selecionei aqui minha conta de receita, informei o valor que saiu dessa conta, que foi originado dessa conta, e a natureza credora, clico em gravar. Feito isso, eu preciso parar as configurações do meu Elalur para visualizar o meu relatório, uma vez que eu já terminei as adições e as exclusões. Então, vou lá em Elalur, Lalur, visualizar relatório. Coloco aqui o período de apuração. Se for anual, um único relatório. Se for trimestral, são 4 relatórios, um por trimestre. Clico em visualizar e tenho aqui na parte A do meu Lalur os lançamentos de resultado contábil, adição e exclusão. Toda essa movimentação, ela resultou em um prejuízo fiscal de 99 mil. Então, se eu tenho um prejuízo fiscal, eu não tenho imposto a pagar. Logo, eu não preciso fazer compensação. Eu posso simplesmente, devo e tenho o direito de guardar esse valor do prejuízo fiscal para utilizá-lo como compensação de períodos posteriores. E é exatamente aí que entra a parte B do Lalur. A parte B é responsável pelo controle e movimentação desses valores de lucros e de prejuízos acumulados. Então, clico aqui em sair. Vamos aqui em Elalur, Lalur, contas da parte B. Na parte B, é necessário criar essa conta que vai manter e demonstrar o controle desses valores de prejuízo acumulado. Informa aqui conta ou código. A conta você busca do plano de contas, o código você insere o código manualmente. Mas essa função é só para você já pegar um código e uma descrição prontas. Ela não traz saldo, não traz movimento, não traz nada, só código e descrição. Para inserir aqui o código do lançamento, data de criação dessa conta, é muito importante essa data de criação. Se essa conta tiver saldo, ela precisa ser pelo menos do último dia do exercício anterior. CNPJ, data limite para uso do saldo da conta, essa informação tem que ser buscada junto ao contador. A natureza, como é uma conta de prejuízo acumulado de resultado natureza credora, e como eu estou demonstrando um prejuízo, ela tem o saldo negativo, então eu tenho um saldo de menos 500 mil. Então aqui eu estou informando que eu já tenho um saldo de prejuízo acumulado de 500 mil guardado de exercícios anteriores. Esse valor que eu poderia usar como compensação. Mas como eu tive um prejuízo fiscal, eu não preciso me compensar. Eu posso guardar aquele valor aqui. Aquele valor de 99 mil de prejuízo fiscal, ele deve ser lançado diretamente na parte B do Lalur. Então vamos em Elalur, Lalur, lançamentos da parte B. Clico aqui em criar, vou inserir a data do valor do prejuízo do exercício, prejuízo fiscal do exercício, é sempre o último dia da apuração. Seleciono a conta que eu criei, o histórico, o valor, 99 mil, o indicador que é muito importante, quando você tem um prejuízo fiscal para o Lalur, você informa aqui prejuízo fiscal. E a tributação, se é diferido ou não, tem que ser verificado junto ao contador. Clique em gravar. Vamos então ver o nosso relatório. Elalur, Lalur, visualizar relatório. Então a parte A permaneceu a mesma, conforme já tínhamos visto, com o resultado do período, as adições e exclusões e o prejuízo fiscal. E a parte B está demonstrando que eu tinha um saldo inicial de 500 mil de prejuízo acumulado e agora eu tenho mais 99 mil referente a esse exercício, totalizando 599 mil. Então, essa é a forma de configuração do Elalur para as empresas que tiveram prejuízo fiscal. Dentro do Elalur, nós temos o Lalur, que foi o que configuramos, que é o livro de apuração do lucro real, e temos o Lax, que é o livro de apuração da contribuição social. As configurações são feitas praticamente da mesma maneira. Quando se tem um prejuízo fiscal, só existe uma configuração do Lax que é diferente da do Lalur, que é justamente o lançamento da parte B. Então,
Dentro do LACS, você vai fazer as configurações da mesma maneira que fez no LALUR. Porém, aqui em lançamento da parte B, esse lançamento que no LALUR você informou como prejuízo fiscal, para o LACS, ele vai ser base de cálculo negativa da contribuição social. Então, reforçando e observando bem essa informação. Verificar sempre o lançamento da parte B do LACS e do LALUR. Se você teve um prejuízo, o indicador do LALUR vai ser prejuízo fiscal. Se você teve um prejuízo, o indicador do lançamento da parte B do LACS vai ser base de cálculo negativa da contribuição social. Os relatórios, adições, exclusões são todos feitos da mesma maneira. As configurações são feitas do mesmo modo. Só o lançamento que diz respeito ao prejuízo fiscal é diferente. O LALUR usa prejuízo fiscal e o LACS base de cálculo negativa da contribuição social. Então, nessa videodica nós aprendemos como configurar o LALUR e o LACS para as empresas que tiveram prejuízo fiscal do período. Muito obrigado e até a próxima.